Boa noite. Pode sentar, pode sentar. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tiago. Eu sou discípulo dessa comunidade. Sou casado com a Monique. Tenho 5 filhos. 4 aqui e um que está lá no céu. O Murilo, Davi, Samuel e a Maria Catarina. Eu estava ali no banco agora e passava muitas coisas na minha cabeça. Muitas coisas mesmo. Eu acho que há uns 3 anos, talvez, eu não pregue em casa. E é sempre bom pregar em casa. É um lugar que você se sente sempre muito à vontade. É o lugar onde você cresceu, é o lugar onde todos te conhecem, é o lugar que todos sempre esperam mais de você, é o lugar onde seus amigos estão. E é sempre muito bom estar em casa. É sempre muito bom. E aí, enquanto eu rezava com essa pregação, no começo foi um pouco difícil para mim, porque eu não entendi muito bem o tema. Então, eu já me compliquei ali. Eu olhava e falava assim, porque o tema é: o servo não é melhor que o seu senhor. E eu falava, melhor que o seu senhor, mas não é maior que o seu senhor. Eu falava, a passagem não é essa. Mas aí, depois saiu o teaser no Instagram, e aí eu vi que não era a passagem em si. Ela tinha um outro sentido. Ela tinha um sentido de falar sobre humildade, sobre obediência. Aí eu falei, tá. Agora sim, fez mais sentido para mim. Fez mais sentido para o meu coração do que eu estava rezando, porque não fazia muito sentido eu falar sobre o servo que é maior que o seu senhor. E aí eu escolhi uma passagem. A passagem que o Senhor colocou no meu coração está lá em Marcos. Marcos capítulo 10, somente um versículo, que é o versículo de número 45. Amém? Então está escrito lá: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra caiu no meu coração, porque se o Filho do Homem veio para ser servido, para servir e não para ser servido, isso talvez seja, talvez não, é a maior prova que eu e você precisamos ter um nível de humildade muito, muito, muito além do que a gente já tem, se é que a gente tem. O nosso nível de humildade precisa estar muito além do de Cristo, porque se o Filho do Homem veio para ser servido, eu e você precisamos servir muito mais, porque nós somos muito abaixo dele, muito, muito abaixo. E aí eu olhava para a minha vida e eu pensava, mas eu acho que eu sou humilde. E aí o Senhor falava, será que você é humilde, Tiago? Olha bem aí para a sua vida, vê se você é humilde mesmo, vê se você teve humildade, porque humildade é o quê? É ser bondoso? É ser caridoso? É ser uma pessoa legal? Aí eu sou humilde, sou legal pra caramba, não sou, Rodrigo? Tá vendo? Então, se humildade é isso, então eu sou humilde. Mas humildade não é isso. Humildade é o contrário da soberba. Olha só, humildade é o contrário da soberba. Eu aí, escrevendo um pouco, eu achei uma frase que diz assim: a humildade é a porta que os arrogantes fecharam. Aí fez todo sentido para mim, porque quantas portas eu já fechei? Eu já posso começar pela porta que eu fechei lá atrás, quando eu era já
apóstolo da comunidade, disse: eu não quero isso. Isso que vocês estão propondo, eu não quero. Faltou humildade. Faltou humildade. Eu fechei a porta. A porta que os arrogantes fecharam. Eu era esse arrogante naquele momento. E quantas outras portas eu não fechei nessas arrogâncias que talvez eu digo, porque não tem como eu pensar com a cabeça que era lá atrás, mas talvez outras portas podem ter sido fechadas na minha vida por essa arrogância. Pensa aí na sua cabeça. Fecha um pouquinho o seu olho e pensa assim, eu vou ler a frase de novo. A humildade é a porta que os arrogantes fecharam. Pensa aí, se a sua porta está aberta ou está fechada. Tem mais porta aberta ou mais porta fechada na sua vida? Na minha tem bastante porta fechada. Bastante. Você veio no mundo para servir. Você veio no mundo para servir o outro, para ser melhor para o outro, para que o outro possa olhar para você e dizer: eu também posso ser melhor para o outro. Tem uma tristeza para contar para vocês. Não há lugar de destaque para todo mundo. Não há. Não há. Uns vão ser destaque, outros não vão ser. Outros vão ser destaque em outras coisas. Mas ser visto, nem todos serão. Eu gosto muito de futebol. Quem gosta de futebol? Aí, olha lá, todo mundo gosta de futebol. Você é bom? O Rodrigo é bom. É bom. Então, às vezes você tem um time de futebol, vamos colocar assim, vamos fazer essa analogia. Tem um time de futebol e tem aquele cara que não aparece nunca, mas se você tira ele do time, o time desanda. Quem? Neymar. Veja a seleção brasileira. A gente critica o Neymar, mas a gente tirou ele do time, o time desandou. Por quê? Ali não dá para ser essa comparação, porque ele é o destaque. Mas vamos dizer assim, vamos colocar assim, talvez o Corinthians de 94, não, de 98. Ixi, calma. Talvez se você tira o Rincon daquele time, o time desanda, ele não funciona mais. Pega o Palmeiras, por exemplo, de 2021, você tira o Rafael Veiga, não, o 10 do Bahia, como é que é o nome dele mesmo? Zé Rafael. Você tira o Zé Rafael, o Palmeiras desanda, não joga mais nada. Você pega outro jogador, Cleiton Xavier, quando você tirou o Cleiton Xavier, o Palmeiras perdeu o título. Não eram posições de destaque, mas tirou e a casa desandou total. Por quê? Porque ele era tão humilde, ele não precisava desse destaque todo. Ele não precisava, ele só precisava fazer a função que ele tinha ali como papel. E o papel que ele fazia era muito bom. E o meu e o seu papel dentro de um corpo é bom ou é ruim? Porque se nós somos o corpo, nós somos parte do corpo de Cristo, qual parte do corpo você é, meu irmão? Sua função tem sido desempenhada bem? Sua função está sendo boa, o seu papel está sendo desenvolvido? Às vezes a gente fala assim, mas tem uns órgãos no corpo que se tirar não vai fazer falta. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Porque ele tinha uma função. Talvez no começo, talvez no meio
ou talvez no final da vida, mas ele tinha um papel importante a ser seguido. E às vezes a gente fica assim, mas eu não sou o papel de destaque, eu não sou o coração, eu não sou o rim, eu não sou o pulmão daquele corpo ali que eu estou vivendo, daquele grupo que eu estou servindo, daquele lugar onde eu estou prestando os meus dons, vamos dizer assim. E aí você começa a ficar desobediente, porque obedecer nada mais é do que servir ao outro. Quando o outro diz o que eu preciso fazer e eu não faço, então eu sou desobediente. Quando alguém está te dizendo, ei, Tiago, ó, o portão está ali, mas vai pelo portãozinho, aí eu vou pelo outro portão. Eu estou sendo desobediente, eu não estou fazendo aquilo que a outra pessoa espera de mim, porque quando eu não obedeço, você diz na cara do outro que você é melhor do que ele. Você diz para ele que aquilo que ele está dizendo não serve para você. Então, vamos trocar aqui em pratos limpos, como já diriam os antigos. Você tem um diretor espiritual e ele diz, esse caminho aí não é bom, vá por esse daqui. Aí você, no alto da sua sabedoria, você olha e diz, tá, mas eu conheço um atalho para chegar nesse lugar aí que você quer. Então eu vou lá naquele lugar, mas eu vou do meu jeito. Eu vou do meu jeito, porque o meu jeito é melhor do que o seu. Isso inconscientemente. Você não vai dizer isso para a pessoa. Você não vai olhar na cara de... Quer dizer, eu acho. Às vezes tem umas pessoas que conseguem. Eu não consigo olhar na cara da pessoa e dizer, sabe nada que está falando? Deixa que eu resolvo isso aí. Deixa com o pai. Eu resolvo. E eu resolvi tantas vezes que os caminhos não foram tão bons. Os caminhos foram um pouco tortuosos, vamos dizer assim. Parecia a subida da serra lá na Tamoios. Você vira para a direita, vira para a esquerda, vira para a direita, vira para a esquerda. E você nunca segue uma reta. Você só fica sambando. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E isso também foi me atrapalhando no meio do caminho. Foi me atrapalhando ao longo dos caminhos, na verdade. E aí eu fui trocando. E nada resolvia. Porque o problema não estava em quem estava me conduzindo. O problema estava que eu não estava deixando ser conduzido. E aí começa um problema. E esse problema era uma soberba muito alta, talvez travestida de humildade. E aí eu pensava ali, o que seria essa soberba na minha vida? E eu achei outra frase, que vai dizer o que era essa soberba na minha vida. A soberba é o contrário da humildade, certo? Sim. Quando a soberba cresce demais, você começa a tropeçar. Pensa assim, ó, quando Saul perde o trono para Davi, a soberba dele estava tão alto, a cabeça dele já cresceu, a coroa já não cabia mais na cabeça de Saul. A intimidade que Saul tinha com Deus já não ia mais. A intimidade já tinha ido para o espaço. Quando foi para o espaço, Saul começou a cometer diversos erros. Talvez a vida de Saul seja muito parecida com a minha, não no sentido de que eu era um ungido, igual Saul era, mas
em certo momento, a soberba me subiu tão alto, que eu já achei que eu estava num patamar diferente de muitos outros. E aí, a coroa já mais não servia mais na minha cabeça. A coroa já estava pequena demais para uma cabeça tão grande. Mas essa cabeça só era soberba. E aí eu comecei a encontrar com os Davis da minha vida. Os Davis que eu achava que eram meus inimigos, vamos dizer assim. Naquele momento eu não achava, mas raciocinando hoje, fazendo uma analogia, era exatamente isso. Era eu olhando para os Davis do meu lado, ganhando força, ganhando espaço, ganhando sabedoria, e eu recuando, e eu voltando, mas o Senhor me escolheu. Não escolheu Davi, escolheu esse moleque, era meu fã até ontem, estava tocando para mim aqui do lado da minha cama, agora quer ser rei. E aí, isso de certa forma começou a me atordoar, a me levar a tomar decisões ruins, a não querer muitas coisas. Junto de tudo isso, começaram problemas na família, problemas no casamento, e isso tudo mexeu demais com a minha cabeça, porque aí eu já não conseguia mais pensar. E aí o que me restou foi: acho que eu preciso abandonar. Acho que já não é mais o meu lugar. Acho que eu já não sirvo mais para aquilo. Eu acho que o meu tempo já passou. Eu acho que o período acabou. O que eu tinha para dar, eu já dei. E aí eu larguei. Soltei tudo de uma vez. Falei, agora já era. Carreta descendo a serra, sem freio. Deixa isso aí para lá. Larga. E larguei de uma vez. Larguei tudo. Aí eu larguei de mão o casamento, eu larguei de mão o discípulo, aí eu larguei tudo. Aí eu só ficava em casa, fazia meia coisa só, e estava muito bom. E olha lá essa meia coisa quando eu fazia. E aí é que vem aquela ponta que fica acesa dentro do seu coração, tentando te motivar. Vamos, sai daí, vamos, se mexe, vamos, não é por aí, vai, eu não vou, não largo, para quê? Não vou mexer nisso aí não. E eu não queria mexer, porque eu já não tinha mais forças para lutar. Eu já estava cansado da briga. Eu já não estava mais nem aí. A briga já não era mais com ninguém, não eram com as pessoas. Era comigo mesmo. Era o eu. E o eu era o quê? Era a soberba. Porque o eu nada mais é do que o ego. O ego muito alto diz que você não precisa de ninguém, nem para se salvar. Então, aquela fé que eu tinha há tanto tempo, de dizer, Senhor, Tu é o Senhor da minha vida, Tu me tirou de um lugar onde eu podia ter me perdido, Senhor, mas o Senhor me guardou, fez com que eu andasse por caminhos tão bons, mas agora eu tenho feito escolhas, não escolhas pelo Senhor, escolhas por mim mesmo, escolhas humanas, escolhas de largar aquilo que o Senhor colocou lá atrás, tanta dedicação para construir uma vida de oração, uma espiritualidade, e do dia para a noite acabou. A luta
já tinha sido vencida pelo inimigo, é claro, não por mim, porque eu estava derrotado. E eu estava caído lá. E era bom que eu tivesse ficado caído, né? Pelo inimigo eu tinha ficado caído lá. Mas aí o Senhor falou: não, eu vou te levantar. Assim como eu fiz com Davi, eu posso fazer com você. Assim como eu fiz com tantos outros profetas, eu posso fazer com você. Mas primeiro tu precisa fazer igual o meu servo Davi fazia. Davi, toda vez que errava, ele errou, ele foi e construiu um altar, fez o holocausto e seguiu a sua vida. Quando ele errava apenas uma vez, ele errava sempre uma coisa. Assim a minha vida e a sua precisa ser. Se for para errar, eu preciso errar uma única vez numa coisa. Aquela coisa não pode ser errada novamente. Eu preciso levantar, pedir perdão e dizer: agora eu sigo, Senhor. Agora daqui para frente são outros caminhos. Daqui para frente é outro Tiago. Daqui para frente é outro discípulo. Daqui para frente é outro profeta. Daqui para frente não tem mais escravidão. Daqui para frente é uma construção de uma vida junto a Cristo, junto a Deus, tijolinho por tijolinho. No começo era muito mais difícil, porque quando você está numa toada e você regride, você tende a ficar com o freio de mão puxado, porque você já passou por aquilo. Um exemplo: fazer formações novamente daquilo que você já ouviu é muito difícil, porque você já sabe o que vai falar. Parece que você está assistindo um filme e você já sabe a fala. Aí você fala: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, Senhor? E o Senhor fala: calma o coração, isso aqui vai ter um novo significado na sua vida. Isso aqui vai modificar uma outra coisa que você não viu. Porque assim como quando você assiste um filme novamente, você percebe falas que às vezes tinham passado. Quando você assiste Guerra Infinita 4 vezes, você percebe que tem alguns detalhes que você nunca tinha percebido no filme. Assim é a vida com Deus. Quando você está vendo de novo uma coisa, presta atenção nos detalhes. Nos detalhes é que estão as coisas que Deus quer. Nos detalhes é o que o Senhor quer falar. Eu sempre fui um cara que gostava das coisas bem certinhas. Então, financeiramente, eu gostava de controlar tudo bem certinho. Eu nunca deixava margem. E aí uma vez, eu estava, acho que vendo um podcast, alguma coisa, rezando. Eu não me lembro assim muito bem. Mas acho que estava vendo alguma pregação de alguém, agora eu não lembro quem era. E o cara falava assim, na planilha ele não falava assim, mas aí eu coloquei isso para a minha vida. Na planilha da nossa vida, sempre tem que ter uma linha vazia, que é a linha do Senhor. É a linha que Deus vai fazer a coisa, é a linha do milagre, é a linha da modificação. Porque se eu viver somente pelo Tiago, pelo meu braço, certamente o extraordinário de Deus vai ficar difícil de acontecer na minha vida. O extraordinário de Deus não vai acontecer, porque eu nem permito, eu nem dou essa possibilidade, eu nem deixo essa vazão para o Espírito conduzir. Eu sempre ando na risca. Meu irmão, para o extraordinário acontecer, precisa ter espaço. E o espaço só vai acontecer se você deixar. O espaço só vai acontecer se você deixar essa linha suscetível para o Senhor agir. Eu não deixava. Eu sempre quis resolver as coisas com o meu braço.
Sempre resolvi tudo com a minha força. Se o Senhor acrescentasse alguma coisa, ótimo. Mas eu sempre resolvi comigo. Vou dar um exemplo. Antes de eu me casar, eu já era da comunidade, né? Ainda não existia comunidade, mas eu já era daqui. Antes de casar com a Monique, a gente construiu uma casa. Quem aqui, que é das antigas, lembra de eu mandar alguma mensagem no grupo, dizendo, vamos carregar, quem pode vir me ajudar a carregar bloco? Hoje, amanhã, semana que vem. Alguém lembra? Alguém lembra de eu pedir ajuda para carregar areia, pedra, cimento, uma torneira? Não, porque eu sempre resolvi com o meu braço. Porque eu nunca quis depender das outras pessoas. Eu nunca, talvez quis, entre aspas, dividir o que era difícil para mim, porque era difícil. Eu não falava que era, mas era muito difícil. Pense, carregar um tanto de terra aí, sei lá quanto que deve ser, para uma casa inteira. Eu carreguei praticamente sozinho. Cada final de semana eu recebia um. Era pedra, era areia, era pedra, era areia. 5.000 tijolos, eu acho que foi, na primeira remessa. Eu nunca pedi uma ajuda. Eu nunca. Mandei uma mensagem, nem para Arizinho. Falei, Arizinho, vem me ajudar aqui, meu lindo. Nunca. Por quê? Porque eu não deixava o espaço para o Senhor agir. Eu não dava espaço para os irmãos agirem e me ajudarem. Podia ter sido muito mais fácil esses carregamentos. E aí, se eu não deixava naquilo que era tangível, naquilo que era palpável, como que eu ia deixar e ser no espiritual que nem é tangível, nem é palpável? Como é que eles iam conseguir atingir a minha vida se eu não deixava eles atingir os blocos lá de casa? Então, você percebe que faltava muita humildade. E uma vez nós fizemos um exercício numa das formações que era para falar sobre humildade. E aí separamos em vários grupos lá, aqui embaixo aqui. Separamos em vários grupos. Eu lembro que acho que o Lucas estava no meu grupo, o Lucas Tojo. E aí eu cheguei para ele, aí a gente tinha que fazer duplas. Eu cheguei para ele e falei, Lucas, eu não sou humilde não. Aí ele falou, não, você é humilde, pô. Eu acho você humildão. Eu tô lembrando, eu lembrava assim, eu falava assim, mas meu Deus, o Lucas falou que eu era humilde, eu lembro disso. E aí eu fazendo essa pregação, eu falava, mas Deus, não é possível isso. Eu acho que eu e o Lucas, nós estávamos em outro mundo, não é possível. Porque ele falou com todas as letras, eu te juro, ele falou com todas as letras. Não, cara, você é humilde. Falou assim mesmo, falou desse jeito. Falou, não, pô, você é humildão, você é mó legal. Você é gente boníssima, pô. Você, caraca, você é top. Você é demais, você é um amigão. E eu acreditei. Não sei quem é pior, se é eu ou se é ele. Eu vou ligar para ele. E aí eu vi que realmente eu estava errado. A humildade não estava fazendo parte da minha vida. A obediência não estava fazendo parte da minha vida. Fazia parte da minha vida eu olhar para mim e entender que eu era bom pra caramba. Você vai ser humilde. Eu vou te fazer humilde.
mas a humildade que vem de mim, a humildade de reconhecer que a humildade que a Bíblia nos ensina é: a verdade precisa estar em nós, pura e simplesmente isso. A verdade precisa estar em ti. Para a verdade estar em mim, eu preciso estar em Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, eu não sou humilde. Não, sem Ele, eu não sou humilde. Com Ele, eu sou humilde. Pelo meu braço, não vai ter humildade. Eu só sou um cara legal. Eu não sou humilde. Com Ele, eu sou um cara humilde. Porque a verdade está em mim. Porque Cristo está em mim. Então, para finalizar, eu queria que vocês fechassem um pouco os olhos de vocês e pensassem se de fato vocês são só umas pessoas legais, ou se a humildade e a obediência têm sido parte da sua vida. A humildade e a obediência têm sido uma extensão de você, tem sido parte de você, tem sido aquilo que você demonstra para as outras pessoas, ou você só é um cara bacana, ou você só é uma mulher legal, ou você só é uma pessoa gentil. Porque se você for só uma pessoa gentil, então eu tenho que te dizer que talvez você esteja como o Tiago estava lá atrás. Só era um cara bacana, de bom relacionamento, mas não era um cara intrinsecamente ligado ao Senhor, onde o Senhor fazia parte exclusivamente e estava no local onde deve estar Cristo na vida de nós, seres mortais, inferiores e miseráveis que somos. O Senhor quer fazer da minha e da sua vida uma vida de despertar. Meu despertar demorou muito para ocorrer, para eu entender aquilo que Cristo queria de mim. Mas o seu despertar não precisa demorar tanto. O seu despertar pode ser agora. O Senhor te chama agora. O Senhor te chama a fazer movimentos agora. Ele está dizendo, Ele está anunciando, Ele está pedindo, Ele está dizendo: você precisa despertar. Você precisa se ligar. E você precisa se movimentar. E a sua vida precisa exalar a Cristo. Se sua vida não despertar, então o Senhor terá que despertar outros. Mas quem estará perdendo será você e não Cristo. Quem estará perdendo anos da sua vida será você. Porque eu perdi anos. Talvez poucas coisas puderam ser recuperadas, poucas coisas puderam ser reutilizadas, mas a sua vida não precisa. A sua vida pode ser modificada hoje. Para isso, você só precisa se deixar ser conduzido pelo esse Cristo. Eu não tinha combinado nenhuma música com o ministério, mas eu vou pedir para eles tocarem uma, que talvez seja aquilo que representa
mais esse despertar na minha e na sua vida. Então, eu vou ver se eles sabem essa música. Eles sabem sim. Sabe aquela música? Desperta por causa de Deus? Acho que é isso.